Olá, meus irmãos. Hoje estaremos falando sobre a terceira lei das 613 leis de Moisés, o falso profeta, que por sinal é o pior de todos. E como eu falei no vídeo anterior, vou ser bem objetivo aqui, para a gente pegar entendimento, e vou deixar as referências aqui nas escrituras para vocês verem que realmente o Moisés, ele serviu a Satanás, o diabo, a antiga serpente e o dragão de Apocalipse. Vamos lá. A terceira lei dele diz o seguinte: reconhecer a sua unidade. Tem uma referência lá no livro de Deuteronômio 6:4, que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, que Senhor é Satanás, quando fala essa expressão. Moisés, ele usou muito essa expressão. E quando fala Senhor, a gente está se referindo a Satanás, não é nosso pai, tá? Deus também é Satanás, não tem nada a ver com o pai, tá? Então aqui, o próprio Moisés, ele deixou bem claro para aquele povo de Israel que eles deveriam venerar Satanás, ou seja, Israel, o diabo, a antiga serpente, deveriam servir só ele. Só que quando a gente pega aqui nesse capítulo aqui, eu vou dar alguns saltos e direto ao ponto para a gente observar como o anjo caído, o Israel, ele usa Moisés o tempo todo para manipular aquele povo. E até os dias de hoje não é diferente nas igrejas, por exemplo, evangélicas, que é muito usado, por exemplo, o nome de Deus ali o tempo todo. Diz o seguinte aqui em alguns versículos aqui, e eu vou explicar para vocês aqui. No versículo do 10 a 11 diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. Ó, a observação aqui. Bem no finalzinho, ele fala assim, cidades que não construíram. Traduzindo isso, são áreas totalmente roubadas, que são tiradas de um povo para dar aos que servem ao anjo caído de Israel, ou Deus de Israel, Senhor dos exércitos. É assim que ele fazia para comprar as pessoas. E até os dias de hoje, quando se fala de dízimo e oferta, estão tirando da boca de quem precisa, justamente para dar aos cães gulosos, que são os líderes religiosos, pastores, que o Messias já havia dito. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E simplesmente isso se mantém, essa prática até hoje. Avançando aqui diz o seguinte: com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Olha bem, não produziram, sem esforço nenhum. Vai lá e toma, arranca para dar para aqueles que estão servindo ele. O Israel, o anjo caído. Diz o seguinte: com cisternas que vocês não cavaram. Aqui é tão descarada a coisa aqui, é só observar que ele está falando que não teve esforço nenhum. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer de vocês comerem e ficarem satisfeitos, e assim segue aqui. Adiante aqui os versículos. Vocês verem com calma essa passagem, vocês observam que ele tira, ou seja, ele rouba de outras pessoas que não estão servindo para dar àqueles que estão servindo a ele. É isso que as pessoas confundem quando pega aquela passagem de Messias e usam, por exemplo, nas igrejas evangélicas, usam muito, falando que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Isso eu já havia mencionado a respeito, vou repetir de novo. Essa passagem está adulterada, tá? A passagem verdadeira é Messias, não é Jesus. Jesus é a besta. E quando a besta usa essa passagem, é justamente para enganar as pessoas. Ele está falando desse mundo terreno, o qual ele tira das pessoas, para aqueles que estão servindo ele terem posse de todos esses bens materiais, bem como dinheiro, carro, casas, jatinho, tudo que tem direito. Então as pessoas acham que o Messias e o Pai veio aqui para ficar satisfazendo os desejos delas, de coisas materiais. Mas o Messias, nessa passagem original, que é o Messias dizendo, ele diz:
trazer vida e vida com abundância, mas é lá no reino dos céus, não aqui. Continuando aqui no versículo 14 e 15, diz o seguinte: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois, agora essa parte aqui, veja como que funciona a coisa. Pois o Senhor, seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Como que o nosso Pai vai nos dar vida? O Messias vai nos dar vida e vai tirar a nossa vida. Olha como que ele trabalha com a mente das pessoas. É dessa forma, porque as pessoas que vão em templos religiosos, elas aprendem a ter temor. Então elas têm medo, porque o significado de temor é medo. É bem diferente de amar. E para fazer a vontade do Messias, do Pai, tem que amar eles. De fato. E fazer de livre, espontânea vontade, não forçado. E aqui Satanás ele força. Justamente dizendo que se não servir, dizendo aqui no português claro, se não servir, vai ser banido, vai ser morto. A ira dele vai se acender contra essas pessoas e vai exterminar. Ou seja, vai matar. Já está descumprindo mais um mandamento. Primeiro ele falou de roubar, tirar a posse de outras pessoas, de terras, bens, para dar para quem serve ele. E agora está falando de matar, mas espera aí. Já está descumprindo, ó. Não roubarás, ele está roubando. Não matarás, ele está matando. Olha como que está explícito. Quem não é nosso Pai, esse Deus de Israel. E tem mais uma passagem aqui, que diz o seguinte, no versículo 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Então ele já fala aqui 2 vezes, tem que temer ele, Senhor é Satanás, a palavra Senhor, e quando ele fala temer é ter medo, porque de fato ele causa medo mesmo. As pessoas não querem ser punidas ou perder sua vida, ou perder tudo na vida. Então é assim que ele faz a pressão psicológica para as pessoas se curvarem para ele e fazer a vontade dele. E ele enfatiza aqui de novo, ele reforça, para preservar em vida. Então assim, as pessoas na verdade estão buscando um Deus nos templos religiosos, igreja evangélica, seja católica, enfim, não importa. Tá tudo aqui, ó, a referência que eu estou passando aqui. Estão buscando nada mais, nada menos que Satanás, ou seja, o dragão de Apocalipse e a besta que é Jesus. Então, assim, não tem nada a ver a religião em si, porque não é essa. Não é esses os ensinamentos que o Messias vem nos passando, vem nos ensinando a todos os irmãos ao redor do mundo. Na verdade, nós somos livres. O Messias disse que vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, ou seja, nosso espírito. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve, então não tem outro caminho. A gente tem que se colocar numa posição e entender que, de fato, o nosso Pai, o nosso Messias, ele produz amor, não tem nada a ver com temor. Então, aqui está bem claro mais uma passagem que é Israel usando Moisés como uma lei, que é a terceira lei dele ali, de imposição para as pessoas, desde a época lá do povo de Israel, e serve até os dias de hoje para aqueles que realmente estão fazendo a vontade do diabo, de Satanás. Por hora é isso. Até o próximo vídeo. Eu vou estar falando da 4ª lei dele, que vai dar continuidade, mais uma vez, desse tópico que eu abordei agora. Até breve. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.